Então, novamente, bom dia a todos. Acho que o pessoal aqui está assistindo aqui presencialmente, só para confirmar, FMVZ, CEF, HU e Prefeitura do Campus, é isso? O pessoal do HU, não sei se chegou. Prefeitura. Tá. Ok. E no interior, o convite nessa primeira leva foi estendido, então, como eu disse, a todas as prefeituras dos campi. Daqui a pouquinho eu explico qual foi a lógica por trás disso, porque que a gente chamou algumas unidades, outras não. Mas eu queria, antes de tudo, apresentar um pouquinho do projeto, do que está sendo feito e por que vocês foram convidados, o que nós esperamos que sejam os passos futuros, mas começar um pouquinho antes dos passos pretéritos. Só antes de começar, queria apresentar todos que estão aqui. O professor Jeff é o superintendente de TI. Então, antes de tudo, eu preciso ressaltar que esse é um projeto conjunto da Procuradoria com a STI. Nada disso estaria acontecendo se não fosse essa colaboração dos dois órgãos. O professor Jeff vai falar daqui a pouquinho também. O Mauro. O Mauro também é da STI. Ele tem atuado bastante em conjunto também com o pessoal da Procuradoria para fazer isso acontecer. E Érica e Fernando são consultores da Softplan, que é a desenvolvedora do software, que nós vamos fazer uma pequena apresentação agora. Então, só para colocar para vocês qual foi o contexto em que tudo isso começou. E no comecinho de 2016, a Procuradoria começou a identificar que talvez nós estivéssemos aquém do que poderia acontecer em termos de digitalização e de trabalho no ambiente digital. A gente fez um levantamento no começo de 2016 de que, em 2015, foram cadastrados 8.050 novos processos no ano de 2015. Então, novos processos no sentido de que um processo que nunca existiu antes, nunca passou pela Procuradoria antes e estava entrando na Procuradoria-Geral naquele momento pela primeira vez. Então, em 2015 foram 8.050, em 2014 foram 6.442, e isso englobando tanto processos consultivos, que eram encaminhados pelas unidades para a Procuradoria-Geral, então, seja uma consulta sobre um imóvel, seja uma consulta de pessoal, uma consulta de licitação, de todas as naturezas que poderiam ser imaginadas, entrando na Procuradoria, mas também as ações judiciais que estão ainda a cargo da Procuradoria-Geral. Nesse contexto de cerca de 8.000 processos novos entrando no nosso expediente, ou sendo cadastrados no nosso expediente por ano, nós identificamos que a Procuradoria acabava movimentando, em termos de papel, mais de 520.000 folhas anualmente. Então, é um trabalho que não é muito eficiente, especialmente quando a gente olhava para os tribunais, que são os nossos interlocutores frequentes lá na Procuradoria-Geral, e do lado de lá nós tínhamos um processo que era 100% digital. Então, começou-se a pensar, nesse contexto, o que poderia ser feito em termos de otimização do serviço, até para que a gente conseguisse responder com mais facilidade no consultivo e atuar de forma mais eficiente no contencioso, nas ações judiciais. Só para vocês terem uma ideia, nós verificamos que a tendência era de crescimento, de cada vez mais a Procuradoria ser acionada, seja internamente pela própria universidade, mas seja externamente em termos de ações judiciais, e essa tendência já estava sendo identificada. Em 2015, por exemplo, em termos de produção de peças, petições, cotas, pareceres em resposta às unidades, em 2015 foram 16.173 peças produzidas na PG, análises feitas e formalizadas num documento, que aí variava o nome a depender do que você estava tratando. Então, esse era o contexto em que a Procuradoria começou a pensar que deveria haver uma forma mais eficiente das coisas serem feitas, das rotinas serem desenvolvidas. Nisso, nós começamos a prospectar soluções que já existiam no mercado. Então, nós avaliamos uma série de softwares já existentes, fizeram uma matriz de quesitos que deveriam ser observados, quais eram as necessidades administrativas da PG para isso, e nós identificamos que havia uma solução bastante única e particular, que era a que já era utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e por, se eu não me engano, outras 10 procuradorias, ou 10 tribunais e procuradorias pelo Brasil, que foi o SAGE, que é o
o sistema de automação judicial, que foi apresentado brevemente para vocês por e-mail. Então, esse projeto foi implantado efetivamente em 2017. Nós começamos a utilizar no ambiente consultivo integralmente no meados de julho de 2017 e no contencioso, nas ações judiciais, integralmente agora em janeiro de 2018. O que nós conseguimos em termos de resultados já obtidos? Nós conseguimos eliminar por completo as pastinhas amarelas dos processos judiciais. Então, se, por exemplo, a CEF recebe tem uma ação judicial de algum servidor da CEF, ou no HU, ou nas prefeituras do interior, tem alguma ação de um servidor terceirizado. Ou, antes do SAG, nós instaurávamos um processinho, capinha amarela, que ia colocar todo o contrato, imprimir toda aquela papelada da documentação funcional do servidor, ia ser instruído, tudo bonitinho, e aquilo ia ser um espelho de um processo que no tribunal era 100% digital. Hoje esse espelho acabou. Na Procuradoria, internamente, nós trabalhamos em ambiente 100% digital, à semelhança do que acontece no tribunal. Tanto que vocês já devem ter visto, as prefeituras também, que hoje, quando a Procuradoria pede a informação para subsidiar a defesa da universidade em alguma ação judicial, vem por e-mail. É um ofício que é assinado digitalmente, que é encaminhado por e-mail. Vocês já devem ter visto há um tempo já, porque a gente está utilizando desde julho de 2017, que agora os pareceres eles são assinados digitalmente, não tem mais assinatura, porque isso é um reflexo do que acontece hoje na Procuradoria, que todo o caminho ali, o procurador analisar, enviar para o chefe, e depois passar por mim na qualidade de procuradora-geral, e sair como retorno, é tudo feito digitalmente. Só que onde nós nos encontramos hoje? A porta de entrada e a porta de saída ainda é física. Vocês ainda remetem o processo físico para a Procuradoria-Geral, então vamos pensar numa consulta de pessoal. Alguma consulta sobre escala, por exemplo. É mandada para a PG, inclusive as consultas de pessoal do interior pegam a estrada, o processo, né, vem pelo malote, vem um motorista trazendo a capinha amarela de São Carlos, de Bauru, de Ribeirão, até São Paulo, chega no nosso expediente da Procuradoria, ele é digitalizado e dentro tramita eletronicamente. Então, o parecer é feito, é avaliado, é revisto, tudo dentro do sistema. Quando o parecer é aprovado pelas instâncias competentes, na hora de sair, o nosso expediente imprime, coloca dentro da capinha amarela e o processo pega a estrada novamente. No caso do interior, no caso das unidades aqui da capital, vai pelo malote, mas ainda assim é um trâmite demorado. Às vezes a gente perde dias, já vi do interior vindo e voltando, perder semanas, numa coisa que não precisaria existir. Então, um ponto no qual nós nos encontramos agora é justamente fazer com que essa porta da digitalização, esse passo da digitalização, não fique mais no expediente da Procuradoria-Geral e fique já dentro da unidade. As unidades mandem já as consultas digitalizadas para a Procuradoria-Geral, que vai fazer, tudo vai fluir eletronicamente dentro da Procuradoria, nós vamos dar um Enter, isso vai cair na caixinha da unidade de volta, como resposta. E aí, vocês, se for o caso, se existir um processo físico, vocês imprimem, colocam dentro do processo físico o parecer que já foi emitido, pode ser que não exista. Digamos, por exemplo, que é uma consulta simples, uma consulta de uma página. O professor Vicentim, por exemplo, tem uma dúvida. Ele vai formalizar um ofício, que no futuro a gente espera que, inclusive, já seja digital. Ele vai criar a tarefa, que aí todo esse fluxo vai ser explicado pelo Mauro agora, vai criar uma tarefa e mandar para a Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral vai analisar, fazer o parecer, assinado eletronicamente, com toda a questão de confiabilidade, de segurança dos dados, dá um Enter, o parecer formal vai cair na caixinha. Muitas vezes, hoje, a gente utiliza, pela necessidade de celeridade, a gente utiliza o expediente do e-mail, né? Ou entra em contato. Claro, isso não vai parar de existir, tá? Ainda os e-mails das áreas na Procuradoria-Geral vão continuar existindo, vocês ainda vão continuar podendo ligar a qualquer momento para tirar alguma dúvida na Procuradoria-Geral, mas vai ter esse canal rápido também para fazer uma análise formal, para ter um parecer, né, com assinatura digital, com análise de jurisprudência, mas que vai ser 100% digital. Então, esse é basicamente o projeto, esse é o convite que nós estamos fazendo hoje para vocês.
explicando um pouquinho de quem são vocês, né? Nós chamamos para esse primeiro piloto, digamos, FMVZ, CEF, HU, Exalc, FZEA e todas as prefeituras dos campi. Então, aqui de São Paulo, Bauru, Ribeirão, São Carlos, está todo mundo incluído nisso, porque por conta de dois elementos. Nós identificamos vocês como unidades que mandam muito, que acionam bastante a Procuradoria-Geral, então que tem uma demanda grande. E dois, que teriam talvez bastante ganho em já se inserirem nesse processo de remessa digital. Então, no caso das prefeituras dos campi, é uma coisa que, como eu disse, pode tomar muito tempo, né? Mandar o processo físico para pegar a estrada com o motorista, para ele ser digitalizado só quando chega na Procuradoria-Geral. A gente identificou um ganho potencial grande de eficiência se, ao invés de um processo pegar a estrada, né, ele já seja digitalizado e mandado pela Procuradoria-Geral dessa forma para análise. Tendo identificado vocês como unidades que seriam boas parceiras nesse piloto, eu queria frisar que é importante que vocês deem o feedback, se está claro esse primeiro treinamento ou não, se as rotinas que nós estamos propondo funcionam na prática ou não, o que vocês pensam a respeito disso, porque a ideia é que depois isso seja estendido para a universidade inteira. E a ideia também, essa é uma diretriz bastante clara da parte da gestão, o professor Varram me disse isso pessoalmente, que isso se torne a rotina obrigatória. Então, a ideia é que nós, em determinado momento, não recebamos mais processos de determinado vulto. O que eu quero dizer? É claro que, se um processo tem 10 volumes, a Procuradoria-Geral não espera que vocês escaneiem 10 volumes para mandar, por exemplo, o 10º termo de aditamento de um contrato de limpeza para análise. Não é essa a expectativa. Mas a expectativa é de que, em determinado momento, processos de até 200 folhas possam ser digitalizados e já encaminhados dessa forma. Vocês selecionem documentos que são pertinentes para análise e mandem esses documentos, até como algumas unidades já usavam o SharePoint. O caso da CEF, né, já enviava o edital pelo SharePoint da Procuradoria-Geral. O SharePoint vai ser descontinuado, mas vocês podem continuar fazendo exatamente da mesma maneira, agora no ambiente do SAGE. Inclusive mandando eventualmente um PDF. Vocês estão trabalhando num edital, por exemplo, de uma licitação. Vocês evidentemente estão trabalhando num arquivo. Vocês não precisam imprimir o edital, escanear o edital e mandar para a Procuradoria-Geral escaneado. Só faz o upload do PDF, como vai ser explicado daqui a pouquinho, e encaminha já a consulta da forma integralmente digital e imprime tudo só no retorno, né, se for o caso de vocês terem uma pastinha digital. Então, quero realmente estimulá-los a dar o feedback, a dar sugestões, porque a ideia é que isso seja, estendido para todas as unidades da USP, e isso se torne efetivamente a regra para o acionamento da Procuradoria-Geral. Nós estamos pensando, a princípio, como eu disse, 200 folhas, que em determinado momento a Procuradoria não vai receber mais fisicamente, e nós estamos pensando para um momento posterior ao encerramento do orçamento, porque, né, nós sabemos que vai ser a familiarização com uma ferramenta nova, e fechamento do exercício é aquela correria, né? Então, eu acho que vai ser um momento oportuno para a gente, digamos, virar a chavinha, e depois que tiver o turbilhão de coisas finalizado com o fechamento do orçamento, nós começamos, então, com calma, a trabalhar nesse novo ambiente. Ok? Passo a palavra para o professor Jeff, então. Ok, obrigado, doutora. Bom dia aos que estão presentes aqui, aos que estão nos vendo pelo IPTV, pessoal do interior. A minha fala é bastante objetiva e rápida, e eu vou aproveitar essa última parte que a doutora Fragali falou, e dizer que todo o sucesso de implantação de um sistema digital, no fundo, no máximo é 50% da STI, 50% de todos os envolvidos. Por que eu digo isso? Eu tenho insistido isso, né? Quer dizer, o sucesso de um sistema que objetiva digitalizar alguma coisa não envolve só a questão técnica e uma solução de software, envolve um ciclo, né? E aí a palavra que eu tenho utilizado ultimamente, né, quando entrei o pessoal costuma falar a palavra cliente, então a STI tem cliente. Eu falei, não tem cliente, tem parceiros.
E a palavra que eu estou trocando agora não é nem parceiro, são coautores. Então, na verdade, com bastante clareza, a implantação desse sistema, o sucesso disso, na verdade, depende de uma coautoria. A coautoria, no caso, da PG, da STI e de vocês. Se não tiver esse tripé muito bem montado, muito bem estruturado, nós não vamos a lugar algum. E fazer digitalização numa instituição pública e privada, esse não é só o nosso problema, é um problema privado e público, é um trabalho hercúleo. É um trabalho de idas e vindas, mas com bastante obstinação a gente consegue avançar. Então, nesta iniciativa, nesse esforço, nós há mais de 3 anos estamos nessa luta, com bastante vontade de acertar, e essa coautoria com a PG tem sido bastante frutífera e bastante prazerosa, e inclusive com os parceiros da Softplan nessa situação. E aqui cabe uma outra observação. A STI não vai fazer software que tem no mercado. Se tem no mercado, que tem especificidade, especialidade, por que não adquirir? Foi isso que nós fizemos com a Softplan. Não faz sentido a STI ficar fazendo software cuja especificidade, especialidade já tem no mercado. Obviamente, nós não vamos comprar um sistema de graduação, ou de pós-graduação, ou até de controle Acrópole, ou GIP, ou sistemas que são de contratação docente, porque são específicos da USP. Então, a gente vai fazer aquele software da melhor maneira possível e nós vamos adquirir com os parceiros os softwares que estão no mercado, que tem experiência. Então, essa situação exemplifica muito esse esforço de nós precisamos rapidamente atingir esse processo de digitalização, mas não basta querer olhar só para dentro da universidade, a gente precisa olhar para fora. E, novamente, essa solução de ter a Softplan como parceiro, no fundo foi que um software também não adianta. A segunda coisa que eu falo sempre, além daquela história, o sucesso é 50%, é que a primeira versão é sempre fácil. A síndrome da primeira versão a gente não consegue superar. Então, implantar um software não é só implantar uma vez, é implantar para hoje, para amanhã e para depois. Por isso, nós optamos por uma solução já existente. E, para finalizar a minha conversa, eu gostaria que você soubesse que esse esforço está sendo feito em vários vários sucessos, como, por exemplo, a CEF, mesmo a contratação docente e vários outros ciclos de digitalização que nós estamos fazendo. Mas a boa notícia é que nós estamos começando agora a integrar esses sistemas. Então, nesse primeiro momento, o Softplan, o software SAGE, ele funciona como independente, mas ele já está sendo integrado ao sistema de compras. Uma outra coisa importantíssima é que os contratos que vocês geram agora, eles não serão mais assinados no papel, baixa, imprime, faz a rubrica e assina, porque eu tenho feito isso direto na STI. Qualquer contrato que eu tenho que assinar, eu tenho que imprimir, fazer a rubrica, assinar, e depois, se for o caso, digitalizar ou virar na pasta. Então, a novidade boa é que nós estamos fazendo convênio com a imprensa, a imprensa oficial, está na parte final de assinatura de contrato, mas a parte técnica já está resolvida, que é integrar o sistema de contrato com a imprensa oficial. E cá entre nós, não adianta a gente querer fazer assinatura digital, você tem um órgão do governo que faz há mais de 150 anos a publicação no Diário Oficial. Então não podemos reinventar a roda aqui dentro, mas precisamos integrar. Então a mensagem que eu dou a todos é, primeiro, nós somos coautores dessa empreitada da digitalização. Nós não atingiremos a demanda que a universidade precisa sobre digitalização se nós não concebermos enquanto parceria e coautoria desses sistemas. E a segunda mensagem é, nós estamos bastante preocupados e também trabalhando no sentido de integrar esses sistemas. De modo que o que a gente já tem concretamente é a geração de contrato e imprensa oficial. Estamos trabalhando na integração dos sistemas de compras, geração de contrato com a Procuradoria, de modo que a gente consiga equalizar esse ambiente de digitalização. Hoje nós estamos falando de uma coisa que é um software ligado à PG, de captura de informação, que vocês vão ser expostos, tá? E fiquem à vontade para as críticas, sugestões e dicas, de modo que a gente consiga fechar o ciclo da PG. Mas também nós estamos preocupados em ir adiante com a integração com outros softwares que também estão fazendo digitalização.
E finalmente, eu gostaria de agradecer a PG pela coautoria, né, a Softplan nessa empreitada, e o Mauro que tem liderado as atividades, coordenado as atividades de TI, e dizer para vocês que vocês são muito mais importantes do que vocês imaginam nesse processo de utilização. Obrigado, gente. Bom dia a todos, bom dia quem nos acompanha pelo IPTV. E agora eu dou início então à apresentação do sistema, né, e deixo todos aí à vontade. Queria só perguntar sobre essa parte, qual é a ideia, tem alguma dúvida? Porque agora a gente passa realmente para mostrar como é o sistema, como é que se cria, como que se enviam as consultas para a Procuradoria-Geral. Tudo certo? Acho que não. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu vou começar só apresentando para vocês aqui o site da PG. No site da PG, na última opção aqui, links, nós temos aqui em sistemas 3 links relacionados à apresentação de hoje. Esse instalador do sistema, por onde vocês vão fazer download do sistema. Ele não é um sistema web, é um sistema cliente-servidor, para quem se lembra lá do Marte antigamente, Mercúrio antigamente. Então é uma plataforma que você executa para interação com a PG, e não um ambiente web. Esse instalador simplesmente é fazer download, clicar, ele vai descompactar um arquivo na sua área de trabalho e pronto. Já está pronto para fazermos uso. Em seguida aqui tem um manual, que na verdade são esses slides que eu vou utilizar em seguida, que é todo o passo a passo, o que a gente diz aí, o caminho feliz para a submissão de um processo APG. E também um vídeo, que é exatamente a gravação desse passo a passo. Então, nós vamos passar pelos slides, depois fazer a operação do sistema, e ainda assim vocês têm o manual e o vídeo mostrando todos esses passos para acesso ao ambiente. Tá bom? Então, aqui eu já fiz download do sistema, e ele já está aqui na minha área de trabalho, pronta para ser utilizado. Quem está trabalhando com desktop, faz o download, descompacta o arquivo, né, tem aqui um passo a passo, nós vamos repetir esse passo a passo depois. Para quem está no ambiente nuvem, basta no menu iniciar, todos os programas, já está disponível lá o programa Sage prontinho para uso. Então quem faz uso de Team Client já está instalado, quem faz uso de um desktop, um notebook, precisa fazer download lá na página da APG, e descompactar o arquivo, pronto para uso. Tem a versão para Mac, porque o meu aqui está dizendo que não. Tá. Mac não, a princípio só o Windows. Tá, a princípio só Windows. Que é o sistema que foi homologado das procuradorias. Tá bom? Eu já não consegui. Tá ótimo. Bom, então já antecipando, eu estou aqui com Fernando e Érica, que são consultores lá da Softplan, residentes aqui na PG, em São Paulo. Que ao final dessa apresentação, é estabelecido um canal direto entre vocês e eles. No último slide tem o contato por telefone e por e-mail, é quem vai dar todo o suporte para vocês nessa fase inicial e ao longo de todo o projeto. O Fernando, ele está aqui temporariamente, por 15 dias, substituindo a Naira, que é uma outra consultora, que saiu em férias ontem. A Érica fica constantemente. Então, vocês ligando pelo número que eu deixo ao final da apresentação, vocês serão atendidos ou pelo Fernando ou pela Érica, que são os representantes então de Softplan na PG para todo o suporte técnico que vocês precisarem. Tudo bem? Bom, pessoal, nós vamos repetir isso. Eu vou passar pelos slides passo a passo, muito mais para mostrar o manual para vocês. E nessa demonstração eu vou passar de uma forma mais rápida, e depois a gente retoma desse ponto aqui inicial, já operando mesmo o sistema. Então é o momento de vocês formularem todas as questões e tirar dúvidas durante essa operação. Então, descompactado o arquivo ou feito o acesso lá pela nuvem, o primeiro passo vai abrir uma tela de login, onde vocês vão informar o número USP. Informado o número USP, automaticamente já vai aparecer aqui a unidade ao qual vocês estão filiados, unidade ou órgão,
A senha é a senha única de acesso aos sistemas da USP. Né? Feito o login, nós vamos ter acesso a uma tela inicial do SAGE. Então, como eu disse, não é um sistema web, a gente não vai acessá-lo via navegador, via browser, mas realmente uma plataforma aqui, um software cliente de acesso à plataforma servidor que fica hospedada no data center da STI. Um ponto importante é que ainda não temos uma interface customizada para vocês apenas para submissão do processo. A interface que vocês visualizam aqui, com todas essas opções de menu, é a mesma interface dos procuradores e dos operadores lá na PG. Mas vocês vão utilizar apenas um caminho, que é, a partir dessa tela inicial, visualizar duas pastas aqui, que a gente chama duas filas. Todo o processo que foi digitalizado por vocês, foi criado por vocês, ainda não submetido a PG, vocês vão conseguir visualizá-lo aqui nessa pasta digitalização. Quando tramitou pela PG e houve um retorno para vocês, vai aparecer nessa pasta imprimir para devolução. Nós vamos alterar o nome dela para ficar mais sugestivo aí em breve para vocês. Né? Vai aparecer como devolução apenas. Tá, okay? Então, duas filas. Uma para onde vocês conseguem acompanhar o processo que vocês vão submeter a PG, em processo de criação, e o retorno da PG aqui nessa pasta. Então, para submeter o processo, agora nós vamos passar por 42 cliques de mouse, que eu contei aqui com vocês. Eu vou demonstrar aqui 42 passos. E eu vou fazer uma chamada oral depois dessa sequência lógica. Tá? Mas é trivial. Num primeiro momento assusta um pouco aqui, mas já vocês vão perceber que é repetitivo, é intuitivo. Né? Então, aqui no menu Processos, nós vamos ter Cadastro de Processo Administrativo. Vai abrir a primeira tela aqui de cadastro de um processo a ser submetido. Escolher a opção Novo. Vai abrir uma segunda janela. O primeiro passo é escolher o órgão de origem. Aqui já poderia ser automatizado, uma vez reconhecido que vocês pertencem a algum órgão, já carregar diretamente o órgão, uma melhoria que pode ser implantada no futuro. Por enquanto, vocês precisam selecionar novamente o órgão ou unidade de origem. No meu caso aqui eu escolhi STI. Aqui, número do processo. Caso haja uma pasta amarela, um processo administrativo lá com vocês, vocês vão informar o número Proteus, o número daquele processo aqui. Caso não tenha um processo, não é preciso criar um processo Proteus. Basta deixar aqui em branco e o sistema automaticamente criará um número SAGE, um número de processo SAGE, que é o número que fará a referência, então, no trâmite lá na PG. Tendo o processo, Proteus, processo USP, informa. Só fazer uma observação. Inclusive, isso nós, pessoalmente, estimulamos a que não seja mais criado o processo RUSP, capinha amarela, para uma consulta que às vezes é de uma página. Se é uma consulta simples, poucas páginas, sequer instaurem um processo RUSP. Realmente deixem em branco aí. Vocês vão conseguir ter vai ter confiabilidade, registro histórico do parecer, ele vai estar assinado digitalmente, tudo sem necessidade de colocar numa pasta amarela. Então, realmente, isso foi discutido internamente, não é obrigatório ter um número Proteus, no formato Proteus, para que uma consulta seja remetida formalmente à Procuradoria-Geral. Tá? Já é um grande ganho. Depois, nome de interessado, aqui a gente está convencionando repetir o nome da unidade para uma consulta específica, que tem um interessado específico, aí talvez faça muito mais sentido lá no judicial do que aqui no módulo consultivo. Aqui a gente repete, então, a unidade ou órgão de origem e selecionou. Né? Se deixar o número de processo lá em branco, ele informa que vai ser gerado um número de processo SAGE. Informado o número Proteus, não aparece aqui essa tela. Bom, vamos selecionar o processo que está em fase de criação.
temos uma tela, então, de cadastro do processo. Nessa tela, é possível visualizar o número SAGE daquele processo. Então, aqui sempre vai aparecer o número SAGE criado, mesmo que tenhamos informado um número Proteus, temos um número SAGE sempre associado àquele processo. E aqui, se foi informado o número Proteus, temos o número Proteus. Então, por essa tela tem a ligação, número SAGE e o número Proteus do processo. Tá bem? Bom, ok. O próximo passo é escolher a área. Qual a área de consulta de submissão à PG? Então, tem esse ícone, que é uma lupa, já tem aqui uma classificação, né, de áreas a serem submetidas à PG. Os próximos campos que o Mauro vai estar explicando, então esse de área, chefia, assunto do processo, eu não preciso ter muito receio de errar, porque internamente na Procuradoria-Geral, depois que vocês criarem o processo, vai passar pelo nosso expediente para validar esse cadastro. Então, a gente sabe que às vezes tem algumas áreas limítrofe, por exemplo, pessoal e acadêmico. Às vezes vai ter uma hora que é pessoal e acadêmico, não sei. Coloque o que vocês acham que for, que isso vai passar por uma validação interna PG e nós temos mais conhecimento sobre como a própria Procuradoria-Geral se organiza. Tá? Muito bem lembrado. Ok. Então, temos a área. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a área de contratos administrativos e licitações. Acredito que seja uma área que vocês demandem a PG bastante. Então, escolhi licitação, selecionar. O próximo passo, qual o assunto dentro daquela área licitação. Então, é aberta aqui uma árvore de assuntos pertinentes, mais uma vez, que posteriormente será revisado lá pelo expediente dentro da PG. Então, escolhi aqui pregão eletrônico, escolhi o assunto, selecionei. Então, nós temos um contrato administrativo licitação, dentro o assunto principal, licitação, eu escolhi pregão eletrônico. Próximo passo, uma descrição resumida, uma informação resumida do que se trata o processo. Eu acho que lá no Proteus, me ajudem aí, tem algo semelhante, né? Um breve resumo sobre o que se trata o processo, aqui com um conjunto maior de caracteres. Então, um resumo. E se houver vários volumes de processo lá na unidade, é possível aqui informar o número dos volumes. Né? Então, caso haja um processo físico na unidade em mais de um volume, é possível aqui em informações inserirmos quantos volumes, vamos inserindo os volumes e vamos colocando os números Proteus, né, de cada um desses volumes. Salvou, processo cadastrado. Então, foi criado já um processo cadastrado. Próximo passo, a digitalização, anexar, então, as peças ou os documentos a serem encaminhados à PG. Posso só voltar um slide? Que tem a chefia e o escritório regional nos campos que eles têm que preencher, né? Embaixo ali, né? Nesse caso aqui, quem vai fazer é o pessoal da Cláudia. Revisão, sim, mas eles não preenchem essa Ele chefia? preenche automático e aí a Cláudia consegue fazer. Não, porque esse, por exemplo, está errado. Aí a Cláudia ela vai conseguir manipular aqui os dados na revisão. Tá, eles conseguem preencher, se for o caso? Consegue. Tá. Nós temos dois campos aqui embaixo, que eu me referi brevemente agora há pouco, que é chefia e procuradoria. Então, aqui, por exemplo, ele carregou um padrão, chefia gabinete, Procuradoria Regional de São Carlos. Se vocês quiserem preencher isso já, direcionando da forma correta, ótimo. Mas não teria problema, por exemplo, se o processo aqui da STI fosse criado dessa maneira, porque, como eu disse, vai passar por uma validação no expediente da PG, em que aí ela vai alterar, ela vai ver que é um processo de licitações, que vai para a chefia da área de licitações, e que, sendo da STI capital, é um processo que viria para o escritório central da PG. Se vocês já se sentirem seguros para preencher essa informação, também ótimo, mas, como eu disse, não precisa ter insegurança, porque vai passar por uma validação do cadastro. Só uma pergunta, que a gente
princípio ela vem como informação padrão, mas é porque a gente está exteriorizando o processo, entendeu? Ele está saindo do interior A de gente um órgão. considera a nossa unidade interna e a ida desse... O referencial que está sendo trabalhado é a Procuradoria. Então, se é interno ou externo, a Procuradoria. Então, no caso, todos os órgãos e unidades que vão cadastrar vai utilizar esse padrão do externo. Tem vários campos que vocês realmente não precisam se preocupar, porque essas abas, por exemplo, partes, assuntos, movimentação, expedientes, como o Mauro colocou, é uma interface completa, né, do uso para o procurador. Para vocês, realmente, são só esses campos que vão ser pertinentes para serem preenchidos. Só aproveitando que eu já interrompi o Mauro, vocês viram ali, talvez, quando abriu o drop dos assuntos, que tinha lá assuntos convênios, inclusive tem a área convênios também. Eu queria ressaltar que a gente não está substituindo, nesse momento, nenhuma outra plataforma que não seja o SharePoint. Então, para envio de uma minuta de convênio para ser analisada, continua sendo o uso do portal de convênios. Não é para agora passar a ser enviado pelo SAGE. Essa chefia convênios e assunto convênios, na realidade, vai ser para alguma dúvida, alguma consulta em tese sobre um acordo de cooperação, etc. A análise em si do convênio continua saindo do modelo tradicional. Realmente, só o SharePoint que vai ser substituído, por exemplo, pregão eletrônico, né, o assunto que foi selecionado aqui para exemplificar. Ele também, se for um pregão eletrônico daqueles pré-aprovados do sistema Mercúrio, o BEC, vai continuar tramitando por Lago, não vai precisar agora começar a mandar pregão eletrônico para análise da PG, né, por conta da existência de um assunto pregão eletrônico, tá? Só para ficar bastante claro. Tudo bem? Então, processo cadastrado, mais uma vez, reforçando que todas aquelas informações, no primeiro momento, vai passar ainda por uma verificação dentro da PG, né? Então, nesse processo de aprendizado, de utilização do sistema, é natural que surja aí alguma inconsistência, né, não conformidade, que vai ser resolvida internamente, e até um processo de interação com vocês, com o tempo isso vai se ajustando e vai entrando no fluxo esperado. Gerado o cadastro, né, o processo cadastrado, o momento, então, de fazer a digitalização das peças, a inserção dos documentos digitais que vocês vão submeter à PG. É só fechar essa tela. Aqui nessa fila, eu tenho, no meu caso aqui, 5 processos que já foram criados por mim, que eu ainda não submeti à PG, processo ao qual eu vou anexar, então, documentos, arquivos digitais antes da submissão. Então, clicando nessa fila, ou se ela não aparecer por lá no menu processo, fluxo, aparece essa tela, né? Então, na fila digitalização, tem a relação aqui, os 5 processos que foram criados. Eu vou escolher o processo, e aqui eu tenho a opção digitalizar peças, né? Escolhido o processo, digitalizar peças, é o momento, então, de anexar os arquivos que foram digitalizados para serem submetidos à PG. Nova peça. Bom, vai aparecer aqui um hall, né, um grupo grande de tipos de documentos a serem submetidos no módulo consultivo. Nós estamos convencionando aqui o uso de processo administrativo, cópia. Então, eu só digitei aqui ADM, ele já lista aqui o hall de opções administrativo. Nós vamos escolher aqui o 168, processo administrativo. E tem 2 opções aqui embaixo para ficar atento agora, que é a opção de scanner, que é capturar diretamente lá do equipamento digitalizador. Mas aí precisaria configurar esse equipamento com software. A melhor opção é digitaliza lá no scanner, na digitalizadora que vocês têm na unidade, gerem o arquivo e escolham essa opção de arquivo, que aí vocês vão fazer o upload do arquivo nesse momento. E aí, selecionar me dá a opção de navegar. A bateria está acabando. A bateria está acabando. Eu olhei para o Aziz, ele olhou para mim.
Quer dizer que o carregador está aqui. Ah, é o meu celular que está roubando. Não fui eu que tirei, às vezes. Muito obrigado, às vezes. Obrigado. Vai aparecer aqui uma janelinha de navegação para procurar pelo arquivo digitalizado em alguma das pastas de vocês lá no equipamento. Né? Selecionou o arquivo. Um ponto importante é que nós vamos submeter a APG apenas arquivos no formato PDF, digitalizados, de preferência, em tons de cinza. Porque, se digitalizado em cores, um volume muito grande, fica lento o sistema, vai ocupando um espaço desnecessário. Então, vamos digitalizar sempre em tons de cinza, lá no equipamento de digitalização, com a resolução de 300K. Então, é só configurar lá no equipamento, tons de cinza, 300K. Selecionado o arquivo, ele vai ser carregado, então, anexado ao processo. Para isso, é só selecionar esse checkbox e um ícone aqui, juntar. Aqui tem uma informação, lembrando que se você deixou o arquivo aberto lá no Adobe Reader ou algum outro software, é interessante fechá-la primeiro ou salvar aquela versão antes de anexar. Senão você está anexando uma versão anterior. Né? Então, ok, salvei. Uma pergunta aqui, se vai ser submetido um processo físico à APG. A orientação, então, é que não vá o processo. Não precisamos mais do processo físico, exceto quando é um volume superior a 200 páginas, que não foi digitalizado por vocês, aí sim vocês irão escolher a opção sim, informando que o processo físico será submetido ao APG, caso contrário, não, e fechou. Foi anexado, foi juntado, então, aquela peça, uma ou mais peças, ao processo previamente cadastrado. O próximo passo é visualizar esse documento numa última conferência. Então, a gente sugere dois momentos de conferência. Digitalizou o arquivo, passem pelo arquivo usando o leitor que vocês tiverem instalado, verifiquem se está legível, se não tem página invertida, página em branco, página dobrada, alguma informação que vai atrapalhar, então, a visualização pelos procuradores na PG. E depois de anexado aqui ao sistema, vocês conseguem também, selecionado o processo, com o botão direito do mouse, visualizar pasta digital, ou pressionando F12, que está aqui embaixo, vocês vão conseguir visualizar o documento. E aqui tem uma janela de navegação que vocês conseguem diminuir o zoom, navegar por todo o documento, passar por todas as páginas, certificando-se que está tudo ok, que está visível, que está adequado a ser submetido, então, à APG. Encerrada essa visualização, próximo passo, encerrar digitalização. Nesse momento, nós percorremos todo o caminho feliz aí de 42 cliques e o processo já está na APG. Ele deixa, então, a fila aqui, digitalização, e vocês passarão a acompanhar o retorno dele por essa fila. Né? Tramitou pela APG, retornou a unidade, vocês terão a resposta por aqui. Ok? Para suporte técnico, Fernando, Érica, né, esse slide ele já está disponível para vocês, nesse formato, com essa informação, lá no site da PG. Já está lá disponível naquela opção Links. Né, são esses os telefones e esse e-mail de contato. Então, lá no site da PG, na opção Links, já tem esse documento. Como o Mauro colocou, hoje o manual já está disponível, o vídeo está disponível e o instalador está disponível. Então, hoje, se vocês quiserem já começar a mandar processos dessa forma pela PG, ótimo. Nós vamos receber, já vai ter o suporte à disposição para vocês tirarem dúvida. Nós vamos tirar dúvida aqui também, ao final. No encerramento do orçamento,
A ideia é que a Procuradoria-Geral não receba mais autos físicos de até 200 páginas. Mas hoje vocês já podem mandar, e se quiserem mandar acima de 200 páginas, fiquem à vontade também. A gente só vai estabelecer algum critério objetivo com esse marco temporal. Mas é uma coisa que já pode ser implantada desde já nas unidades. A expectativa é de que a gente tenha bastante ganho de tempo com isso. E em termos de digitalização, o Mauro estava falando de veja se não está dobrada, etc. A gente sabe que vai ter, às vezes, um documento que vai ser de difícil digitalização. E aí nós estimulamos que vocês avaliem se é pertinente aquele documento ou não para análise. Por exemplo, num edital de licitação, obras, CEF, não precisa digitalizar a planta, né, que vem naturalmente dobrada. Eu só lembrei por conta disso, na fala do Mauro. Então, é um documento que não tem nenhuma análise jurídica a ser feita, né, sobre ele, por parte da PG. Então, deixem de fora. Pode mandar só o edital, o memorial, toda a documentação que efetivamente vai ser objeto do nosso estudo. Ótimo. Então, mais uma vez, no site da PG, aqui na opção Links, vocês terão um instalador. É só um executável que vocês vão clicar, ele vai descompactar o arquivo na plataforma Windows, né, lá na sua área de trabalho. Para quem utiliza a nuvem, já está lá no Team Client a opção SAGE. Esse manual, eu até vou carregar ele aqui, que eu acabei de passar com vocês, esse passo a passo, todos aqueles cliques, né? E também um vídeo que mostra o passo a passo. Todas aquelas opções para onde nós passamos para a submissão do processo, está aqui já num vídeo disponível para vocês. Posto isso, passaria agora a gente repetir todo esse processo, mas operando mesmo o sistema, né? E aí um momento de interação e conversarmos um pouco mais. Tudo bem? Acho que é rápido, repetir esse processo novamente. Eu vou deixar até com o Fernando, até porque é o ponto de contato de vocês, Fernando, Érica, o suporte lá na PG. Tá bom? É só o seu usuário aqui, né? Meu usuário. Bom dia, pessoal. Fernando, tudo bem? A princípio, que já foi posto aqui pela doutora Adriane e pelo Mauro, a intuição realmente do SAGE é agilizar o processo, né? O processo interno, na verdade, da Procuradoria. Então, a gente vai ver que por mais que sejam 42 cliques, ele é muito intuitivo. Então, no vídeo que foi gravado até ali, que o Mauro demonstrou, o procedimento acaba em 4 minutos. Então, a gente sabe que essas peças já estando digitalizadas, em 4 a 5 minutos você consegue fazer o cadastro de um processo. Então aqui a princípio a gente vai fazer ele na forma prática, tá? Eu vou abrir o sistema aqui para vocês. Aqui é uma base de homologação, tá? Onde a gente utiliza para testes. O usuário que vai ser utilizado. Então, a princípio, a tela que já vai ser apresentada para vocês já é a tela de trabalho, tá? A doutora sabe aqui, a doutora Adriane e o Mauro, que o nosso sistema, ele contempla muito mais filas aqui processuais. Mas, para a visualização de vocês, é extremamente importante que o fluxo de trabalho de vocês seja a digitalização, tá? A gente tem que ter ciência que a responsabilidade nessa digitalização vai refletir aqui dentro da Procuradoria. É por isso que então vocês vão ser pertinentes nessa fila aqui de trabalho, tá? Então, uma vez que é aberta essa tela aqui, novamente a gente vai fazer o cadastro novo de um processo, tá? Digamos que essa já seja a visualização de vocês. Então, cadastro de processo administrativo. Eu vou clicar em novo, o órgão de origem, ali eu vou colocar o STI, a princípio ele já vai fazer uma busca de tudo que tenha a informação STI, seleciona a operação, eu não vou demonstrar nenhum número de processo administrativo, tá? Porque eu não tenho nenhum agora,
O nome do interessado, a gente copia essa informação, nada mais é do que o órgão de origem, né, interessado, e selecionamos. E aqui ele remete novamente àquela informação. O número do processo e o nosso número não foram informados. Deseja utilizar a numeração padrão, que seria a numeração SAGE, uma vez que a gente quer fazer a reciclagem ali do número Proteus e pretende novamente não utilizar esse número seja extinto futuramente, a gente pode informar aqui que sim, a numeração padrão, que é a numeração SAGE. Essa aqui, com o final 036. Então aqui ele consulta as pessoas que estão envolvidas. A pessoa que está envolvida nada mais é que o STI. Tá? Esse processo ele se encontra em cadastramento, é a situação dele. Tá? E aí, novamente, o que a gente vai precisar agora? Dessa aba dados principais e da aba informações, caso eu tenha mais de um volume. Então ali a área acadêmica, a cobrança, contratos administrativos, licitações a princípio é o que é mais utilizado, né? Por aqui. Então vou seguir nesse exemplo. O assunto novamente vai abrir uma árvore com os assuntos vinculados às licitações, tá? Então vamos escolher um. Oi, desculpa. Você pode mostrar um acadêmico? Só para ele Claro, claro. Pedir para mostrar uma outra área para vocês terem noção de quais são os assuntos que abrem. Tá, vamos lá. Então, área acadêmica. Novamente aqui a gente vai ter toda essa árvore vinculada à área acadêmica, todos os assuntos vinculados. Então, tudo que é para aparecer aqui já está associado à área acadêmica, tá? Então, vamos pegar a análise jurídico formal do procedimento. O sistema automaticamente já classifica aqui a classe desse processo. Ele sabe que é um processo administrativo consultivo, tá? O órgão de origem, número do processo administrativo, se não for o número Proteus, vai ser o mesmo número SAGE, tá? E aqui, descrição resumida. Digamos que a gente coloque área acadêmica, certo? As informações, caso eu tenha mais de um volume, eu faço a inserção aqui, por exemplo, volume 1, número Proteus, nesse caso, 1. Tenho mais um volume, volume 2, número Proteus 2. Tá? Ficou claro até aqui? E aí salvamos esse processo. Só enquanto está carregando, se vocês forem remeter um processo físico, ainda dá carga no Proteus. Tá? Por exemplo, no processo de eleição, que são várias etapas, eu vou digitalizar só a etapa que eu estou, porque o número de páginas é menor, né, e aí deixo o restante, outras eleições mesmo que estejam no mesmo volume. Perfeito, perfeito. A gente sabe que tem isso, né? Algumas unidades utilizam, para eleição de diretor, por exemplo, o mesmo processo RUSP, capinha amarela, para mais de uma eleição, ou eleição de representação discente, também faz, às vezes, no mesmo processo. Se vocês estão mandando só a atual para análise da PG, pode digitalizar só a documentação pertinente ao processo que está sendo submetido. Não precisa digitalizar tudo, e se eu vou restringir a documentação dessa eleição só, naturalmente vai ser um volume menor de páginas que eu vou poder mandar de forma digitalizada. No seguinte, eu tenho aquele processo aberto, eu posso colocar mais digitalizações e remeter novamente Sim. o mesmo número criado SAGE. Sim. Se você já tem um processo aberto no SAGE, você pode utilizar o mesmo, você não vai precisar criar um novo, você só vai resgatar aquele processo, anexar novos documentos e vai dar uma reentrada na Procuradoria-Geral. Não sei se ao final dá para mostrar como é que faz isso. Dá, claro, podemos. Então, a princípio,
essa é a parte básica do cadastro, tá? Com poucos cliques aqui a gente finaliza o cadastro, como o Mauro e a doutora também falou. Essa parte aqui, a tela, vai ser revisada aqui pela equipe da Procuradoria, tá? Então, a gente vai fechar aqui esse processo. Nesse momento, ele já me deu aqui a informação que eu tenho um processo novo, tá? Esse aqui, ó, é o que está em negrito, da área... Pode falar? A diferença entre negrito e não negrito é o que? É que a princípio você ainda não fez nenhuma ação em cima dele, tá? Ou seja, pendente de leitura, algo assim, tá? Então, Depois que visitou o processo uma vez, abriu ele uma vez, ele deixa de estar negrito. pra gente É como no e-mail, enquanto eu não li, ele fica destacado. Pra gente ter a noção exata, aqui tem uma coluna que chama entrada, tá? Aqui, ó, ele me fala 16/10 às 11h20 da manhã. Então eu sei exatamente que era esse processo que eu estava mexendo, contendo o restante das informações, área, assunto, a parte, tá? O número do processo. Fernando, só para vocês não confundirem, entrada não é que entrou na Procuradoria-Geral, é que entrou nessa fila específica. Isso. Na outra fila, por exemplo, vai ter também uma coluna entrada, vai ser quando entrou naquela fila. Só para a gente não confundir o conceito de entrada. Isso, tá? Então, a princípio, dentro desse processo é onde vai entrar a criticidade do trabalho de vocês. Digitalizar peças, tá? Aqui eu tenho ele com peças pendentes processuais. Então vamos lá, vamos inserir uma nova peça. Sempre ali digitando um admin para ele já sugerir os processos administrativos, tá? E o que a gente utiliza aqui, o tipo de documento é processo administrativo. E novamente a opção aqui, sempre ter muita atenção em selecionar o arquivo, tá? Isso é bem importante. Provavelmente, se você selecionar o scanner, ele vai te dar alguma mensagem. Um scanner não se encontra instalado, ou algo do tipo. Para caso você tenha scanner, eu quero configurar. Porém, como tem muitas procuradorias e muitos scanners no mundo inteiro, esses scanners pode ser que não estejam homologados. Então, vamos sempre ter a opção do arquivo. Depois da gente digitalizar, salvar dentro da máquina, tá? E aí a gente importa o documento para essa pasta digital. Se eu importei o documento errado, aí eu tenho como... Tem, tá? A gente pode mostrar. Só uma curiosidade, eu cheguei de manhã, estava fazendo um teste antes da apresentação e deixei o scanner marcado sem perceber. No caso desse notebook, ele utilizou a webcam. Quando eu cliquei em digitalizar, ele tirou uma foto minha e anexou aqui ao processo. Foi curioso. Então, quando deixando selecionado o scanner, ele vai buscar por algum dispositivo que digitaliza alguma imagem para enviar. Pode ser que se deparem com algum equipamento instalado. E novamente, nesse ponto aqui, se vocês estiverem já trabalhando com um arquivo digital, que querem mandar o arquivo para a Procuradoria, vai ser da mesma forma. Vai clicar no arquivo, ele vai abrir o Explorer, assim, para você localizar onde está esse arquivo, e aí não vai ter digitalização envolvida. Vocês simplesmente pegam, por exemplo, o PDF da minuta de edital, que vocês querem que seja analisada pela PG, fazem o upload exatamente da mesma maneira. Não tem necessidade de mandar um ofício de encaminhamento justificando o pedido de análise formal. Eu posso usar o descritivo ou eu tenho que fazer? É interessante que tenha, até porque esse é um cuidado que nós da Procuradoria temos de sempre se certificar de que o diretor da unidade ou do órgão está
encaminhando até para que ele esteja a par da consulta que está sendo formulada, etc. Pode ser na forma de um ofício que vocês vão escanear. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com assinatura digital, né? Pode ser que seja um ofício de encaminhamento assinado eletronicamente pelo dirigente, que aí você só vai fazer o upload. Se essa não for uma opção ainda, a gente sugere que seja realmente um ofício assinado que é digitalizado. Acho que em breve isso já não vai ser necessário. O ofício já vai poder ser um ofício digital, que é, então, só feito o upload do arquivo. Então, perfeito. Aqui, então, a gente selecionando o arquivo, ele vai abrir uma janelinha para a gente e a gente vai procurar aqui aonde que está esse arquivo que nós já acabamos de digitalizar. Então, eu vou pegar de exemplo aqui o treinamento SAGE. Tenho certeza que ele não passou de 200 páginas, né? E aí, a princípio, ele vai carregar as peças. Esse arquivo aqui, a gente pode começar a revisar aqui mesmo, tá? Então, a gente vai passar, vai ver a ordem das páginas, vai ver que não tem nada fora de ordem. Aqui, se a gente vê que tem algo, por exemplo, que está de ponta cabeça, a gente tem algumas opções aqui, tá? Por exemplo, girar no sentido horário. Ó. Oi? A princípio você vai poder ir lá e... Não, eu acho que eu estou vendo diferente. Aí você simplesmente vai lá e ajeita a página. Nós pegamos o único arquivo PDF que estava disponível aqui e, curiosamente, é o arquivo que eu disponibilizei para vocês lá no site da PG, que está em cores. Lembrando da preferência por tons de cinza. Isso. Sempre utilizar tons de cinza para ocupar menos espaço no armazenamento. Isso mesmo. Se precisar alterar a página, pode mudar aí também. Aí, por exemplo, se a imagem que você está anexando não tem que ficar no modo paisagem, você pode vir aqui e remeter e girar em 90 graus a página. Tá? Quero alterar. Página 5, na verdade, deveria ser página 1. Nesse caso, você... Deixa eu verificar aqui. Acho que é só quando quiser juntar o ofício de ficou no final e eu quero trazê-lo para a primeira página. Nesse momento ainda não, tá? No momento que a gente fez a juntada ao processo, a gente consegue fazer esse procedimento, certo? Então, a princípio, validamos que são essas páginas realmente, tá? E selecionamos aqui o checkbox que vai ser juntado ao processo principal, que é esse aqui. E salvamos o documento. Você escolheu a opção salvar e eu havia escolhido a opção juntar lá em cima, que tem o mesmo efeito. A princípio, não. Eu deveria ter escolhido juntar. Tá? Outra pergunta ali na peças aguardando juntada, não aparece também o nome do arquivo? Ou aparece? Porque ali eu só estou vendo dois nomes, processo administrativo, eu acho que esse chama treinamento SAGE. Não aparece. Não, Ele não. foi incorporado e passa a se chamar processo administrativo. Isso mesmo. Tá? Desculpa, eu acho que eu falei fora do microfone. Ele foi incorporado e perdeu o nome lá, treinamento SAGE. Ele se torna processo administrativo, o número do processo. É por isso que ali, quando a gente seleciona, a gente já coloca o tipo de documento e digita admin, porque eu quero tipos de processos administrativos, tá? Então, independente do nome que vocês derem na digitalização, aqui ele remete outro nome, tá? Então, aqui esse checkbox marcado, a gente vai ter a opção de juntar. Aqui, ó. Tá todo mundo vendo aqui a opção? Juntar. Lá no manualzinho está destacado para vocês. Passo 32. E aí ele vai integrar essas peças ao processo aqui em cima. Ó, e aí vai ficar dessa maneira aqui, tá? Então a gente vai lá, pode dar uma conferida. Esse processo aqui a gente já vê
que tem 54 páginas, tá? Não tem nenhuma página que esteja, depois que a gente fizer a revisão, olha, realmente não tem nenhuma página que não está girada, ou não está em branco, algo desse tipo. Se tiver, a gente tem a opção de excluir essa página, entendeu? Ou excluir o documento no caso. Digitalizar tudo de novo. Digitaliza tudo de novo, tá? É uma opção, né? Você pode excluir uma página ou percebeu que faltou uma página. Muitas páginas, aí digitalizar de novo. Eu consigo digitalizar apenas uma página e inserir no intervalo? Não. Eu acho que se separar um documento digital em duas partes e depois excluir aquela e juntar de novo, dá menos trabalho do que... Porque se não, você descobrir, tem que digitalizar de novo, é a Mas hoje as digitalizadoras, acho que elas estão quase todas automáticas, né? Por Se você isso... coloca lá um... Não, às vezes tem processos que tem tempo, então as folhas são mais antigas, você tem medo de colocar no entendi. scanner, então é mais complicado. Mas a princípio, nesse momento... Folha, é um concurso público, você perdeu alguma coisa daquilo, é complicado. Mas quando você salvou o documento, ali você já vai visualizar antes mesmo de inserir aqui, né? Primeiro a gente vê o arquivo, Isso. tá? Olha, esse arquivo não pulou página, esse arquivo não está em branco, vou colocar no SAGE. Agora, se esse arquivo já está inconsistente, a gente resolve a inconsistência na digitalização, tá? Eu acho que qualquer software editor de texto, ele daria mais recursos para se trabalhar, né? Inclusive, acho que estamos mais familiarizados com ele do que a ferramenta aqui, né? Ela dá algumas opções, mas talvez melhor trabalhar o arquivo antes primeiro e depois... A gente tem essa opção, uma vez que a gente está executando uma tarefa, descobriu que tem uma incompatibilidade, você poder corrigir dentro e não ter que refazer todo o processo. É importante que o Mauro falou que realmente vai ter algumas funcionalidades aqui que ele vai conseguir realizar, tá? Como não é um editor realmente, então vai ter outras coisas que ele não vai suprir. E aí a gente pega nesse momento da digitalização, tá? No próprio PDF, no Acrobat em si, ou no sistema que vocês estão utilizando, tá? Posso inserir tantos quantos forem os arquivos que eu precisar, ou ele sempre vai ter que ser um único arquivo na juntada? Eu posso juntar um ofício, volumes de documentos, e depois eu faço a juntada? Pode. A princípio aqui, ó, essa opção nova peça, se você quiser, você pode ir lá e inserir novamente uma nova peça, tá? E aí sempre colocando arquivo e a opção processo administrativo, tá? E aí o modo de organização, por exemplo, olha, precisei inserir uma nova peça, mas esse processo já está lá na USP. Aí vocês têm a comunicação também via e-mail, ou entre em contato com o setor aqui da Cláudia, né? Olha, Cláudia, acabei de inserir uma nova peça aí, se vocês puderem dar uma olhada, por gentileza, tá? Isso. Cláudia é o setor de expediente lá da PG. Tá, acho que vocês conhecem bem ou não? 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 Tá, acho que... Então, nós vamos... Serão canais abertos para vocês, né? O suporte, em relação a toda dúvida, em relação à operação do sistema, até vocês se acostumarem, com esses 42 passos, né? A fase de instalação no início e toda essa parte de verificação de informações com a Cláudia, que é a funcionária lá do expediente da APG. Aí é uma funcionária interna, uma funcionária nossa. Que domina também essa parte de digitalização. Então, uma vez a gente anexando esses documentos, tá? Esse cara ainda vai estar aqui, percebam que ele não está mais em negrito, esse processo, tá? E aí... Deixa, antes... Perdão, desculpa, Fernando. Lembrando aqui, ó, temos 8 processos ainda na unidade, que não foram enviados à PG,
e eu posso trabalhar esse processo, anexar aqui, anexar peças, né, como a PG chama, digitalizar novos documentos, trabalhar, revisar informações, e aí sim, é o que o Fernando vai demonstrar agora, quando ele encerrar, né, e encerrar a digitalização, ele vai ser submetido ao APG e nós vamos ver que essa fila vai diminuir para 7. Isso mesmo, a gente vai ter um contador agora, que no momento de eu encerrar a digitalização, ó, ele caiu para 7, tá? Então, assim, digamos que cada um vai ter o seu modelo de trabalho, mas digamos que, primeiro eu digitalizei todas as peças, cadastrei todos os processos, e volto aqui agora e queira digitalizar de uma forma em conjunto. Então eu tenho 7 pendentes de digitalização e quero encerrar esses 4 aqui. O sistema vai fazer a leitura. E aqui a gente vai perceber que ele encerrou todos de uma vez e cai para 3 pendentes de digitalização. Tá? Nesse exato momento é onde vai para o setor de análise e revisão, que é... Tem como ser devolvido ou só a PG pode devolver? Depois que foi embora? Depois que foi, já foi embora, tá? Eu tenho como solicitar no próprio sistema que eles devolvam ou não? Não, no próprio sistema não. Aqui a gente vai ter a limitação simplesmente de cadastrar e digitalizar o processo. Caso vocês encontrem alguma inconsistência, é onde vocês vão entrar em contato com o setor da Cláudia, né, que é responsável pela revisão de todos esses documentos. Olha, a princípio foi uma página indevida, ou a gente precisa anexar uma nova peça. E aí, nessa informação, ela não vai revisar ainda esse processo, vai ficar pendente ainda. Vocês podem simplesmente acessar esse processo, tá? Processos, cadastro de processos administrativos, tá? Aqui, se eu tenho aquele número de processo, ele está gravado ainda aqui, foi o último que eu remeti, tá? Apertando o F12, que é aquela tecla de atalho, a gente vai conseguir acessar a pasta digital desse processo, tá? Olha, já falei com a Cláudia e vou inserir uma nova peça, ok? A princípio essa nova... Sempre vai ser decrescente a junção de arquivos. Isso, sempre, tá? Aqui as funções não são para manipular os dados das peças, então a gente sempre tem uma ordem cronológica que segue aqui, tá? Pode ser que no setor de revisão eles já consigam manipular esses dados, tá? Então a princípio... Depender da Cláudia devolver para eu poder anexar ou... Não precisa. Aqui mesmo você já consegue, nova peça. Eu não estou mais com esse processo, mas eu consigo ir lá, uma vez que alinhado com esse setor, que faltou alguma coisa, eu vou conseguir anexar uma nova peça. Ela vai deixar pendente. Isso, porque é o seguinte, uma vez que ela dá o ok lá, esse processo já saiu da sua supervisão e já vai para o chefe. Aí não é possível anexar mais. Aí não é possível, até tem a possibilidade, vias... Quando tiver no expediente Isso. dela, a gente faz Perfeito, o dado. perfeito. Depois que ela distribuir, acabou. Isso, aí tem que pedir para o Exatamente. chefe devolver. Tá? O chefe na PG, né? O chefe de... E aí é onde começa o fluxo real do trâmite do processo dentro da PG. Acabou a digitalização, acabou a revisão por parte do setor responsável, e aí é onde o chefe começa a fazer distribuição do processo e o trâmite todo que ele vai seguir. Nesse momento, quando é emitido o despacho ou esse processo realmente já tem um encerramento, vai cair naquela fila que o Mauro mencionou que a gente ainda vai renomear, tá? Que faz parte do fluxo de vocês. Então, quando vocês acessarem e ver que esse contador aumentou, é sinal que tem algum processo que ou já foi impresso ou foi devolvido ao órgão de origem, que é, no caso, ao órgão de vocês. Eu imagino que ele não manda ainda, não tem como mandar mensagem automática. Então aí a gente tem que entrar e ficar procurando
Uma vez que você está cadastrando o processo diariamente, você já vai ver que, uma vez que tenha pendente aqui um contador... Graças Ah, não. Fala isso, a doutora Adriana até assusta. Aqui diariamente, não. Não. Mas, Isso. Sem submeter, e é isso que nos faz ter que ir cotidiano ou sem... Mas, sim, mas é uma melhoria percebida e que está em análise. Tá? Deixa eu só explicar, aí rapidamente eu já encerro, porque eu acho que já está ficando até cansativo para vocês. Só esse nome aqui, imprimir para devolução, por que está esse nome estranho? É que hoje chega o processo físico APG, a APG digitaliza, tramita digitalmente pela APG, pelas chefias, e na hora de retornar para a unidade, a secretária imprime para devolver. Então, essa fila imprimir para devolução, quem visualiza hoje são as secretárias lá na PG. Quando cai aqui imprimir para devolução, ela imprime e devolve fisicamente. Só que nós vai ter uma coexistência aí dos dois mundos. Parte da universidade vai estar trabalhando nesse formato ainda, submetendo fisicamente, e parte digitalmente. Então, essa fila vai ter um nome que acomode os dois mundos. Vai ser impressão / devolução. E já no momento futuro, só devolução, ou devolutiva, alguma coisa assim. E aí, no caso, uma vez que aparece o processo aqui, a gente novamente vai ter essa opção habilitada, imprimir documento. Uma vez que esse documento é impresso, vai zerar o contador aqui, como diminuiu aqui em cima também. Tá? Tá ótimo. Mas, por exemplo, a iniciação. Hoje, você entra, você manda o e-mail para nós, não está aprovado, a gente imprime, vai lá no site da PG, imprime. Mas como que vai ser feito então? Vai desaparecer dali, não vai ter mais? Você não vai visualizar mais nada? Porque hoje você visualiza. Então, esse processo, ele está cadastrado no sistema. Você tem o número dele já. Então, qualquer coisa que você queira utilizar nele, cadastro de processos administrativos, vai digitar aquele número SAGE, tá? Você tem acesso a isso. Que você vai ter acesso normal a esse processo. Ele só não vai estar mais pendente de alguma tarefa sua, tá? Vocês já estão estudando, por exemplo, deixar o rol de números gerados de cada usuário, ou nunca vai ter, ou já pensaram nisso ou não? Aí Eu é... posso acompanhar, mas eu vou ter que procurar o meu número SAGE, ou eu vou ter que gravar ele todo para buscar ali. Como Tem alguma busca, Tem, né? tem. A gente tem uma busca aqui, processos, consulta de processo administrativo, que é embaixo da opção de cadastro. Aqui a gente pode consultar por nome de interessado, por área, por assunto, período de cadastramento. Então hoje, por exemplo, vamos fazer um período de cadastramento entre ontem e hoje, tá? O sistema me apresentou uma gama que foram os testes que a gente realizou de ontem para hoje, tá? A junção das duas perguntas. Né? Pelo número do usuário, né? Eu sei, as três. Pelo seu nome, pelo nome de quem cadastrou, não, tá? Era uma busca interessante essa, porque a gente quer lembrar, às vezes tem processo de transcorrer do tempo, volta, né? Aí você lembrar a data com precisão. Às vezes sempre tem uma ferramenta, uma busca que você vai lembrar. Mas se a gente já entrasse, vai ter que colocar, se tem no descritivo, tem a busca do descritivo, aí daquela descrição, não, né? Da descrição, aqui tem a descrição resumida, Aí a gente tá? coloca a palavra-chave. Então, por exemplo, eu coloquei lá acadêmica, né? Algo assim. Ó, ele encontrou o processo da área acadêmica que eu digitei. Aí a importância desse resumo, né? Um resumo bem feito facilita a busca por vocês posteriormente. não fala com Proteus, né? Esse Não, não. Sim. Aqui, a gente, para suprir algumas necessidades, a gente não tem o filtro que realmente realize por cadastro de usuário. Mas aí, conforme vocês forem utilizando o sistema, a gente consegue manipular ele um pouco. Por exemplo, configurar colunas.
Então aqui a gente coloca essa coluna aqui de cadastro, que é quem realizou esse processo. Deixa eu colocar aqui. Ele foi realizado no dia, 16. Aí a gente pode escolher a área, o assunto e o usuário de cadastro. Esse usuário de cadastro, a gente arrasta essa coluna até aqui e ele informa quem foi o usuário, que é o usuário da rede de vocês, USP. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue manipular. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma consulta aqui, sem a parte descrição resumida, usuário de cadastro. Aí eu já consigo ir criando filtros aqui, por exemplo. Eu sei quem fez esse cadastro, foi um usuário, esse outro usuário foi essa pessoa. A gente tem um quantitativo aqui, ó, uma ocorrência cadastrada por mim no período que eu solicitei. Tá? Que é um cara bastante produtivo, eu com 6 processos já. Pois é, ó, já... Curiosamente digitali- Tá? Precisamos encerrar. Então, caso tenham qualquer dúvida, a gente tem aquele ponto de acesso que o Mauro disponibilizou aqui no slide de links, que é o suporte, eu e a Érica. Tá? Bom, pessoal, fica cansativo, muitos passos. A gente não espera que vocês saiam daqui já, obviamente, sabendo utilizar o sistema. Mas o vídeo e aquele slide lá com todos os passos, o passo a passo, eu acho que facilita a vida de vocês. Porém, a qualquer momento, temos o suporte, por meio daquele telefone, dos 2 telefones ou e-mail. Eu vou atualizar esse PowerPoint com o contato da Cláudia, lá do expediente, que não consta. Agora que eu me dei conta, não consta ali no slide disponível. Mas somente essa informação. Né? Acho que é possível. Se tiver alguém remoto nos acompanhando por IPTV... Oi? Na telinha da mesa. Não dá para ver aqui. Eu peço desculpas também a vocês pelo atraso, por problemas técnicos na transmissão. Eu vou propor que seja reagendado esse evento novamente e vou tentar uma sala com videoconferência com o pessoal que está remoto e que não pôde participar. Nós temos até a opção de interação. Quando isso acontecer, vocês são convidados novamente, serão convidados novamente a participar se quiserem. Tá? Bom, às vezes tem uma pergunta. Eu não consigo... Tem várias perguntas. A primeira pergunta, se você está precisando de um oftalmologista. Sim, eu estou. Não estamos vendo a tela. A alteração do nome não dificulta que se encontrem os documentos específicos do processo posteriormente? A alteração do nome. Aí é uma questão já interna, talvez que... Eu acho que essa pergunta, a pessoa falou do nome do documento quando insere na pasta digital. Tipo do documento, né, de processo administrativo. Eu acho que foi essa pergunta. Creio eu que de repente a doutora Adriana ou de repente a própria Cláudia, elas tenham um melhor retorno sobre isso porque elas se organizam dessa maneira, né? De acordo com todos os cadastros de processo que a gente tem hoje na USP, é feito dessa forma e aí elas conseguem ter essa organização, tá? É que se você coloca tudo, basicamente, lá que se encaixa na área acadêmica, é tudo administrativo. Todos os nomes serão desses, então, quando você coloca lá para você se organizar na documentação, mas isso né, eu acredito que para a gente fica difícil você identificar, quando você submete várias coisas, na hora da juntada tudo vira uma coisa só, com nome diferente, você perde um pouquinho a linha do que você estava fazendo, bom, enfim, mas isso, Tá. se não existe uma outra alternativa, não há muito o que fazer. Enfim, um ponto para análise. Eu acho que esse piloto, mais uma vez,
ele vai ser uma oportunidade de identificarmos pontos de melhoria, de evolução do sistema, porém, a resposta, o que eu posso antecipar para vocês é que a resposta a essas melhorias, num primeiro momento, vai ser um pouco lenta, porque dentro da PG, nós já temos uma lista enorme de melhorias que nós já percebemos dentro da PG, com uma ordem de prioridade maior, até para reduzir o tempo de trâmite dentro da PG. Então, chegando lá, a partir de vocês, as sugestões, pontos de melhoria, vão ser incorporados e vão entrando aí numa fila que a gente espera ser acomodado. Basicamente as que a gente já falou, que eram números, né? Se Isso. buscar pelo número, então... Isso, se eu vi aqui, o sistema nos dá alguma mensagem quando a PG faz o parecer ou dá andamento ao processo? Não, infelizmente ainda não, um ponto de melhoria. Vocês vão ter que acompanhar por aquela fila lá, devolução, que por enquanto está imprimir para devolução. As consultas pelo sistema são vinculadas ao número USP do usuário ou ao órgão? Ambos. Ambos. Tá. Você pode consultar pelo órgão, isso, por número USP, tem várias formas de consulta. Existe alguma forma de encontrar o processo que não seja pelo número? Sim, por aquela opção de consulta. Eu posso atualizar também os slides para mostrar como fazer esse passo a passo, como fazer a consulta. Então eu deixo uma versão atualizada lá depois para vocês. Pois não, Érica? Vamos ouvir a voz da Érica, finalmente. Na pergunta como é feito o acompanhamento do processo, tem a opção na pasta digital, andamento interno, que eu acho que pode ser que ajude vocês a acompanhar se já teve o parecer, se está na chefia, se está pendente do gabinete avaliar. Você pode colocar, Fernando? Porque atualmente a PG é um Mas é visível lá. E-mail para... em resposta, quando você envia o processo, Ela está falando do sistema SharePoint, de licitação, é que é diferente. Isso eu não sei. Porque às vezes os canais, agora do SharePoint vai ser substituído. então vai ser substituído. Só para saber assim. Se não vem para o usuário, a resposta, o padrão aparecer. Hoje já Por e-mail? Não. a gente vai ter que consultar com o Sim. Vou pegar aqui só para demonstrar para elas. O interno, Então a gente acessa. a tramitação. Então a gente acessa novamente a pasta digital. Repete só a pergunta para o pessoal que está remoto, só para eles entenderem. Eu acho que A gente chega pode no microfone. acompanhar esse processo através de uma aba dentro da pasta digital, tá? Então a gente vai pegar esse processo com o atalho do F12, a gente abriu a pasta digital, tá? Eu peguei um processo X aqui e aqui vai ter a aba andamentos internos, tá? Dentro dessa aba a gente tem a classe toda que a gente inseriu de informações dele, aonde ele está tramitando, quem que é o procurador atual e dados do processo, o dia que ele foi distribuído, o assunto distribuído por Mauro em 16/10 às 9h37, quais as suas movimentações. Então aqui a gente vai ter movimentações listadas informando aonde esse processo se encontra no momento. Por mais que ele não seja apresentado no fluxo de trabalho de vocês, vocês conseguem visualizar em que situação ele se encontra, tá? Ou com quem que ele está distribuído no momento. Eu vou entrar em contato com essa procuradora que eu preciso falar alguma informação para ela ou algo do tipo. Eu vou saber que, dia 8/8 teve uma apreciação de parecer, entendeu? Aqui eu consigo verificar quais foram essas informações, tá?
observações, descrição, apreciação de parecer, foi uma manifestação sugerida, quais são os dias de prazo, tá? Maravilha, pessoal. Cassandra? Os pareceres, eles ficam disponíveis para todo mundo? Por exemplo, eu fazendo uma busca, eu consigo ver o resultado de uma pesquisa que, porventura, uma outra pessoa fez? Apenas do seu órgão de origem, tá? No caso da veterinária, se não me engano, temos 10 pessoas indicadas, cadastradas como usuário do sistema. As 10 pessoas conseguem visualizar todos os processos da veterinária, né, restrito à sua unidade. Tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez agradeço demais a presença de vocês. Peço desculpas aí pela falha técnica no início, que atrasamos um pouquinho ao pessoal do interior. Eu peço desculpa quem está ausente. Fiquei feliz, pelo menos, que algumas pessoas conseguiram participar e submeteram perguntas. Obrigado pelas perguntas de vocês. Lembrando que lá no site da PG, na opção Links, nós temos um PowerPoint com um passo a passo de como fazer a submissão. Para quem teve algum prejuízo aí na participação desse evento, nós vamos repeti-lo, eu repito quantas vezes for necessário, eventualmente até com uma videoconferência específica com a unidade ou numa videoconferência com um grupo maior. Isso só não ocorreu hoje porque eu não tinha disponível um auditório com videoconferência. Então, entre esperar mais tempo e já fazer dessa forma, eu optei por uma primeira rodada dessa forma. De certa forma, eu sou a pessoa que trouxe aqui a apresentação, né, para vocês, mas a partir de agora eu entrego vocês ao suporte. Eu, apesar de estar acompanhando, eu não consigo no dia a dia dar o suporte para vocês, mesmo porque também eu não utilizo o sistema. Quem conhece o sistema, quem domina, quem são os doutores aí no sistema, Érica e Fernando, depois a Naira, aquele canal então de contato por telefone ou por e-mail direto com eles. Eu posso ajudá-los, mas dúvidas que vocês me enviarem, eu vou acabar redirecionando para eles. Eles conhecem o ambiente todo. Tá bom? Agradeço mais uma vez e quando formos repetir, vocês serão convidados novamente e tragam a opção, as considerações de vocês. Obrigado a todos remotamente. Uma última pergunta. Estou no sistema, estou vendo processos criados por outras pessoas. Consigo realizar alterações, isso é correto? Qualquer usuário consegue fazer alterações nos meus processos da sua unidade? A princípio, seu processo ainda não foi revisado, tá? Então, até o momento que o setor aqui de revisão não tenha revisado, a gente consegue fazer alteração nesse processo. Quem tá, a sua unidade que está cadastrando, tá? Então, se eu estou fazendo alguma coisa, enquanto eu não finalizar, qualquer pessoa pode ir lá e alterar? Isso. Pode. Isso. E fica registrado lá no sistema. Veja, tem alguns assuntos que são personalíssimos, né? Que são, às vezes, uma denúncia, uma coisa assim. A minha preocupação é como ficam essas informações, se todos acabam tendo acesso mesmo que na unidade. A princípio, eles têm acesso apenas à pasta digital, né, da unidade. É onde tem os documentos. Então, Mas ele acessa tudo. Tem um processo disciplinar, que está lá um monte de coisa da pessoa. Eu fico um pouco preocupada com isso só. essa informação a gente tinha... A gente parte do princípio também que as pessoas que estão ali com acesso ao sistema não tenham pactuadas consigo a responsabilidade. Sim. Né? Totalmente público, mas ainda assim você deixa de ser detentora de uma informação e tem um conjunto de pessoas que passam lá, também tiveram acesso e no momento onde você pode ser até responsabilizada por fazer ou por dar publicidade de uma informação, aquilo não era só seu.
A princípio a gente tinha já entrado nesse mérito com a chefia, né, com a própria doutora Adriana, e foi concretizado que a gente daria permissão apenas para usuários desse órgão para acesso a esses documentos. Caso isso seja necessário futuramente ficar mais sigiloso, ser mais restrito, a gente vai evoluir ainda em cima disso com a... Seria interessante por área, né? Acadêmico, financeiro, administrativo. Uma possibilidade, sugestões. Está dentro do acadêmico, só aqueles três. Porque ainda é competência do diretor colocar, mas ainda assim, quanto número, às vezes é uma unidade grande, né? Não sei. Tá. E você acaba tendo que colocar vários agentes para mexer em informações que às vezes são Sigilosas, né? Acho que é um ponto até a ser submetido lá para o meio de consulta, como sugestões, como questionamentos, e um refino aí dessa interação unidade com a PG. Né? Pessoal, eu encerro então, agradeço mais uma vez imensamente vocês, estamos à disposição, as informações já estão todas no site da PG, disponível para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal.